É porque tem que ajustar um detalhezinho aí, Rê. Ó, tô gravando aqui. Mas grava aí também, Sérgio. Se der problema, aí a gente tem duas alternativas. Não, aqui eu não estou conseguindo gravar, não. Ah, não, eu estou Eu tô usando sem outro aplicativo aplicativo. dela. Ah, então tá bom. Vou instalar um também agora. Bom, Eu consigo gravar o áudio, vou gravar o áudio. Se alguém conseguir gravar a tela, depois a gente isso. sincroniza. Tá ótimo. Perfeito. Tá feito, então. Vou gravar o áudio aqui, comecei a gravar o áudio. Tá, já tô gravando a Alberto, tela. Alberto, quer começar? Quer Eu acho que abrir? Ou começar. ainda temos tolerância? Hã? Vamos começar, que aí o pessoal que vai chegando, a gente já vai iniciando aqui em paralelo. Então, abre aí a sessão, passa a palavra para o Jorge para apresentar os dois convidados. A seguir, pela ordem ou juntos, bem-vindos. Tá certo. Obrigado, Ivan. 17ª reunião, Essa eu perdi a conta. papo 17. É, Já é o 17. Então, pessoal, muito bem-vindos. Agradeço a presença de todo mundo. Doar um pouco do seu tempo aqui para esse crescimento, né, em conjunto. Nós estamos numa série de papos sem crise sobre governança das cidades do futuro, que nos últimos eventos, né, se reflete na própria governança do coletivo, né? Nesse período nós tivemos, acho que já mais, com essa acho que é a quinta ou sexta discussão sobre governança da cidade do futuro, e nesse meio tempo eu assisti um vídeo do Oswaldo Oliveira novamente. Ele fala sobre a forma e forma, né? Ou seja, a forma do coletivo informa quais são os seus propósitos, qual que é a forma de melhoria de autoconsciência, cultura, a forma informa, e a gente está conversando, a gente viu então que a nossa forma do coletivo Renacidade, né, com o objetivo do Renacidade de renascer as cidades, repensar os modelos de governança das cidades e interferir, né, na educação, criar interferências que são convergentes de tecnologia com arte, para melhorar a cultura, né, assim, transformar culturas e transformar a cidade por completo. Então, nesse caminho, a gente percebe que a nossa prática, ela pode ser não vou dizer um exemplo, mas é um incentivador, né, um motivador para que a governança do futuro aconteça. E a nossa própria governança pode ser espelhada nas cidades. Então, atualmente a gente está com essa ideia, né, de amadurecer a nossa própria governança e a partir dela a gente mostrar como amadurecer a governança de uma cidade do futuro, né? E interferências que são convergentes em vários sentidos, né? Tecnologia, arte, ciência e tudo mais. Bom, eu não vou me delongar mais, só para colocar um pouco de contexto, então, de qual que é a nossa ideia, né? Como seria a governança que se baseia nas leis sistêmicas, que se baseia no que a gente está fazendo em rede, que se baseia em aprendizado conjunto, né, que foca na educação, na transformação por educação, mudança de cultura, e é isso que a gente está construindo, né? Nosso aprendizado como coletivo é uma forma da gente catalisar e influenciar também as próprias cidades. Eu sou coordenador de um laboratório, né, de pesquisa científica, faço projetos de cidade inteligente, temos um projeto agora que eu ajudei a construir, que é o BNDES, só que lá é só tecnologia, e a gente está tentando trazer mais coisa para dentro, não fazer só tecnologia, tentar fazer a realidade aqui do Renacidade, que são 8 pás nessa hélice, né? Tecnologia é uma delas, tem todo o lado humano, todo o lado de crescimento, né? Desafios que a gente sabe. Bom, é só isso que eu queria dizer para colocar um pouco de contexto. Bem-vindos a todos, agradeço os palestrantes aí que vão oferecer, então, o seu tempo para a gente fazer essa troca. Jorge, é contigo. nada, gente. Chegou a Helena, bem-vinda, Helena. A partir de agora, os novos que entrarem, eu só vou cumprimentar nos intervalos. Jorge, apresenta para nós. Antônio,
Tive a impressão que você tinha terminado. O que é isso? Aí, pinto. Roberto, Ih, não gosto. Ô, Ivan, você tá com duas abas aqui abertas e tá fazendo Sim, eco na voz. Tá ecoando, é. Melhor tirar o áudio de algum. Ah, melhor. melhorou? O teu microfone está mudo. Ok. Jorge, apresenta os palestrantes para nós. Então, gente, como o Alberto falou, né, nós estamos aí com essa missão e queria agradecer, né, acho que melhor do que eles para falar deles, dessas pessoas bondosas e generosas como o Júlio e a Renata, que estão sempre compartilhando, e é muito disso que o Alberto falou, né, o discurso tem que ser igual às ações, né, e acho que são duas pessoas que fazem muito isso, e que eu tive a grata felicidade de conhecer, e agora não largo nunca mais, porque são grandes parceiros de redes, que trazem grandes ensinamentos, né, por diversas óticas. Então, Júlia e Renata, a partir de agora com vocês, se apresentem aí para o pessoal, e já pega a batuta e vai dentro aí, tá? E gratidão aí, que eu sei que a vida de vocês está corrida demais, e pela essa disponibilidade por a gente estar junto aí. Tá? E estou fazendo meu dever de casa, hein? Tchau, tchau. Apenas uma questão de ordem. Se apresentam um, depois outro. Nós temos até as 9, até as 8h30, não é? É isso, Alberto? Até as 8h30 é a apresentação de vocês. E se quiserem abrir as perguntas, fique à vontade. Como é que vocês dois combinam? Para o ímpar ou as mulheres primeiro? Eu quero fazer uma pergunta. Se a gente tem 1 hora de encontro ou daqui a 1 hora abre para pergunta? Eu não entendi isso. 1 hora de encontro, tá. E depois meia hora de debate. É papo livre. Ah, tá. Tem mais meia hora. Ah, tá mas bom. Tem gente dizendo que tá cansando muito. Então, tá bom. E tem gente que depois da meia hora ainda fica mais meia hora. Não, a gente acho que não chega a 1 hora total, não. A gente vai dar uma resumida duvido. aqui. Então a palavra é de vocês. Se alguém interromper, eu tenho um porrete e eu quebro a tela dele. Nossa! Brincadeirinha. Tranquilo. Como que vamos fazer, Júlio? Para o ímpar? Pode começar, Rê. Tá bom, vamos lá, então. Eu sou a Renata Lara e a minha vida e a vida da Casa Nietzsche, elas se juntaram, assim, é uma coisa só hoje. Então, tudo começou em 2008, né? Quando um grupo de amigos se juntou aqui no bairro para trazer arte e cultura para cá. Eu moro no Grajaú, que é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, e aqui a gente não tem opções de centros culturais, nem nada disso. Então, e aqui tem muito artista que mora aqui, e a gente, tipo, nossa, uma comunidade tão rica, assim, nesse sentido cultural, e não tem nenhum espaço. Então, a gente começou a fazer as atividades culturais dentro da nossa casa mesmo, né? E aí surgiu a Casa Nietzsche. A Nietzsche quer dizer impermanência, né? É um termo em Pali, um antigo idioma da Índia. E aí, enfim, a gente foi crescendo, fizemos um festival, uma feira de troca na praça, né, que deu origem ao Festival Desapegue-se, que hoje é um festival de desenvolvimento sustentável, com horta comunitária, enfim, uma escola viva, que é um espaço de troca de saberes, também na praça. E a feira, em 2018, foi reconhecida por lei como de interesse social, ecológico e
econômico não, social, cultural, social e ecológico para o município do Rio de Janeiro. Isso foi, assim, para a gente um grande reconhecimento desse trabalho todo que a gente faz aqui, né, no bairro. E em 2015, a gente adquiriu uma sede. Adquiriu não, né? A gente não comprou, mas enfim, a gente encarou um aluguel e nessa casa a gente começou a experimentar uma comunidade urbana intencional, né? Com co-living, com coworking, uma casa colaborativa. Então, além das atividades que a gente já fazia no bairro, né? Que a gente já tinha startado lá em 2008, aí com essa casa acelerou mais os processos, né? E a gente se tornou mesmo um laboratório de uma nova forma de estar no mundo. E aí foi quando a gente conheceu o Júlio, né? O Júlio tem um projeto chamado Holocasa, né? Que agora mudou de nome, agora é Sistema Holomidal. E a gente se uniu, fez essa parceria muito bonita, e ele trouxe sistematizado, né, toda essa governança para casas colaborativas, e a gente ali com a experiência, né, dos 12 anos, né, hoje tem 12, mas na época tinha o quê? 10, 11 anos de casa, né, e foi legal, né, foi uma grande parceria, e começamos a experimentar isso a partir da governança, né? A gente implementou o O2, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. E em setembro de 2019 a gente criou a nossa moeda baseada em crédito mútuo. Primeiro ela era usada somente dentro da casa. Depois levamos ela para a praça durante o festival, em 2 edições do festival, né? Que o festival hoje é uma coisa bem grande. São 50 expositores, tem um monte de oficina, apresentações artísticas, é um dia inteiro de evento na praça. Então, são vários voluntários, os voluntários receberam a moeda da casa também para alimentação. Então, foi uma experiência muito bonita. E aí veio a quarentena e tudo mudou. Assim como na vida de todos, imagina aqui. E a gente teve que sair da casa porque o dono do imóvel solicitou, porque vendeu o imóvel. E hoje a gente está sem paredes, mas ganhamos o mundo, né? A gente está numa dimensão, assim, hoje mais para o virtual, mas não deixando o território de lado, né? A gente também está com ações também ainda no território, mas a gente ganhou esse espaço e aí a moeda também, ressignificamos a moeda e a gente está nessa transição e começamos o curso de design de moedas, que está sendo um sucesso, estamos na 2ª turma, e a gente está indo nesse fluxo bonito aí, iniciando agora um curso de governança, de O2, né? Que é Organizações Orgânicas. E é isso. A minha apresentação virou já a apresentação da casa também. Estou muito grata, assim, pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra poder estar compartilhando a nossa experiência com vocês. Fico muito feliz. Com você, Ju. Então também é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história, né, do que a gente construiu nesses anos aí. Sua voz está baixa. Tá baixa? Melhorou? Sim. Melhora? Tá, então eu vou falar um pouco mais perto aqui do microfone. Então, eu estou, assim, muito, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês hoje, né? Também nessa parceria com a Renata, com a Casa Mítia, a gente cresceu muito juntos, né? Estamos explorando várias dimensões aí de governança, de autogestão dentro
dentro de uma casa e dentro da interação com o bairro e com a localidade também, né? Então, esse projeto da Holocasa, ele partiu de uma transição minha, né? Eu trabalhei 8 anos na B3, na Bolsa, na parte de arquitetura, né, e tecnologia. Eu sou desenvolvedor, programador também, né? Trabalhei bastante tempo com web, desenvolvimento e também com blockchain, né? Com tecnologias financeiras. E aí, lá na Bolsa, foi onde eu conheci o blockchain e eu conheci uma outra tecnologia chamada Holochain também, né? Que é parecido com o blockchain, mas que é mais sustentável, mais interessante para projetos regenerativos também, né? E quando eu saí da Bolsa, para buscar essa minha transição assim de carreira, né? Eu comecei a juntar esses vários conhecimentos que eu tinha adquirido ali para montar esse modelo de gestão aí de casas colaborativas e indo visitar algumas casas no Rio, eu conheci a Casa Nietzsche, conheci a Renata, e a gente combinou então de fazer de experimentar juntos, né, essas ideias. Ela já conhecia o O2 e aí eu sou facilitador formado de O2, né? Então já implementei em algumas organizações também e aí a gente começou esse processo. Então a governança ela é o pilar, é a base, né? A gente antes de trazer a moeda, que é o segundo elemento, a gente começou a trabalhar justamente a governança. Então, eu assumi um papel na casa de tecnomago, né? Que é o mago assim que conhece as tecnologias e que eu trouxe um monte de aplicativos, né? Até o pessoal tinha um pouco de raiva de mim de tanto aplicativo que eu trazia para o pessoal experimentar, né? Então, agora vamos tentar um aplicativo novo. Aí o pessoal, não, pelo amor de Deus, mais um. Então, a gente estava sempre experimentando e prototipando, né? Sem muito recurso, a gente foi desenvolvendo com o que tinha, de software livre, usando muitos aplicativos que já tinham prontos, né? Então, foi aí que a gente decidiu, para usar a moeda, a gente decidiu trabalhar com um sistema chamado Cyclos, né, que é uma plataforma open source, gratuita, para criar moedas complementares. E aí a gente criou essa moeda Nietzsche, dentro da Casa Nietzsche, e depois ela foi se expandindo também para a localidade, né, para o bairro, para os eventos, e hoje já está virando uma rede distribuída aí de moeda, é uma moeda complementar ligada com a regeneração planetária, a sustentabilidade, trabalho com as relações, né? E a gente agora está organizando essa comunidade de estudos sobre moedas complementares. Tem o nosso curso, né? Que até o Jorge faz parte dessa turma 2 agora, né? É o Sérgio também. Sérgio também, exatamente. E a gente está organizando várias moedas complementares num grupo para estudar esse desenvolvimento e tentar criar pontes também entre essas moedas, sistema de troca, né, uma espécie de protocolo aí que permita a gente intercambiar essas moedas, né? Porque, assim, o que a gente percebeu é que qualquer projeto de sustentabilidade, enquanto a gente não trabalhar esse conceito do dinheiro, não cuidar desse lugar do dinheiro, a gente não consegue realmente sair do modelo piramidal aí do governo, né? Desses laços assim de dependência, né? Então, na medida que a organização ela se torna capaz de emitir o seu próprio dinheiro, né? De ter a sua própria moeda ligada com o seu propósito, aí essa organização se tornou realmente independente, né? Então, a partir do propósito, ela nasce um serviço, e a partir desse serviço, a moeda ela permite você consumir o serviço, né? Então, a gente trabalhou esse conceito na Casa Nietzsche, então criando a moeda Nietzsche, e a governança do O2 é que permitiu tudo isso, né? Porque é uma governança muito mais horizontal, que trabalha muito mais com autogestão. Então, é um modelo onde não tem um chefe, alguém que manda, alguém que toma as decisões, né? As decisões são tomadas por cada um dentro dos papéis que essas pessoas ocupam, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí
a gente preparou alguns slides assim só para mostrar para vocês os conceitos básicos do O2, e aí a gente está organizando um curso mais avançado aí que vai ser no final de semana inteiro, né, para realmente aprofundar e experimentar mesmo o O2, e fazer uma reunião de círculos, experimentar como é que é, né, para quem tiver interesse em trazer para suas organizações. Até não sei como é que funciona a gestão de vocês aqui, mas de repente pode ajudar também de alguma forma a ter mais transparência, agilizar a tomada de decisão, né? Porque muita gente tem esse medo assim da autogestão, fala assim, mas se não tiver uma pessoa que decide, fica aquela coisa do consenso, fica eternamente discutindo, não chega a conclusão nenhuma, né? Então a gente muitas pessoas que trabalham em comunidade já chegaram nesse dilema aí, né? Do horizontal, né? E vai para o consenso demora muito, e aí fica tudo empacado, e tem que agradar todo mundo. Então, o O2, ele traz uma alternativa muito mais ágil e que, ao mesmo tempo, leva em conta as contribuições de todos, né? Não é uma coisa assim top-down. Então, é um pouco isso, assim, eu falei um pouco também já do assunto de hoje, já me apresentei, falei um pouco, mas, assim, eu queria saber, Rê, se a gente já começa, então, a falar do O2, ou se você quer trazer... Eu acho que a gente pode começar, mas eu só queria trazer um detalhe importante, né, que a gente não citou e eu acho bem relevante, que é a questão da transição interna, né? A Casa Nietzsche, ela faz parte de um movimento internacional chamado Transition Towns. Eu não sei se vocês já conhecem. É um movimento que começou em 2006 em Totnes, na Inglaterra, né? E o que tem de diferencial, né, desse movimento para todos os outros que falam de desenvolvimento sustentável, né, e que faz muito sentido com o trabalho da Casa Nietzsche, e por isso a gente está junto desde 2010, é a questão da transição interna, né? A gente olha, né, com um olhar sistêmico para o mundo e trabalha toda essa mudança que a gente quer ver a partir dessa relação comigo mesmo, depois com o outro e aí com o planeta, né? Como um reflexo, um transbordamento. Então a gente traz ferramentas, né, de facilitação que são muito importantes, como a comunicação não violenta, que é o CNV, o Dragon Dreaming também a gente usa. E é muito interessante, assim, esses processos estarem juntos, sabe? Integrados, como uma coisa só, né? Como já dizia Hermes, né? Assim dentro como fora, né? A lei da correspondência, né, Júlio? Falei certo, né? Eu sempre confundo as leis, mas enfim, é isso. Eu acho importante a gente ter esse olhar, sabe? Se a gente quer o novo, a gente tem que começar a prestar atenção para não repetir, né, a mesma energia, o mesmo olhar que criou tudo que a gente tem hoje, né? Porque todos nós somos corresponsáveis. Se a gente continuar nesse lugar da vítima, a gente não vai mudar as coisas. A gente só vai mudar a partir do momento que a gente se enxerga, se observa como corresponsável, né? Que a gente se coloca nessa autorresponsabilidade. Então, levando isso para a parte da economia, né? Refletindo o nosso consumo, refletindo o padrão de vida, enfim, refletindo tudo, todos os nossos atos, até assim, a gente vai no supermercado, o que a gente pega, que empresa é essa, de quem eu estou comprando, sabe? O que eu estou mantendo com o meu dinheiro, né? O que eu quero manter no mundo com o que eu compro. Então, essa reflexão a gente traz junto, não é só fazer moeda, é mudar o mindset, é mudar o estilo de vida, né? É mudar esse olhar mesmo, né? Para tudo mesmo. Você quer acrescentar alguma coisa, Ju?
Porque o que é esse pensamento da escassez, né, que a gente está tão arraigado na nossa sociedade, ele gera um monte de comportamentos que não são sustentáveis, né? Essa ideia de você ter que ficar acumulando, né? E com essa ideia de que vai faltar, que não vai ter para todo mundo, isso gera uma série de destruições, assim, né, do ecossistema. As pessoas não estão realmente conectadas com o ambiente que elas estão morando, com a sua localidade, com os seus vizinhos, né? Então, com a sua família. Com a sua família, né? Com os seus pais. Você está conectada no celular ali, no Facebook, no WhatsApp, e às vezes está do lado da mãe, do pai, da família ali, não fala nada, né? Então, assim, é uma crise assim, muito acentuada que a gente está vivendo, mas o Covid está aí trazendo um convite. Seu som está falhando, Ricardo. Júlio, seu som está falhando. Perdão, melhorou agora, Ivan? Ok. Melhorou, beleza. Então, o que eu digo é isso, que é uma transição, né? E ela começa assim por dentro, precisa começar em cada um, para a gente poder levar esse impacto para o ecossistema, para o bairro, para a localidade, né? E esse modelo de governança que a gente traz, ele é holográfico também, né? Ele funciona tanto para fazer a governança de uma casa, quanto de um bairro, quanto de uma cidade, e também pode ser usado até para qualquer tipo de escala, né? Então, isso que é interessante. E a gente acredita que é possível ter um ecossistema de casas, né, formando uma cidade, né? Também uma holocidade aí, né? Não tem só a holocasa, mas tem a holocidade, que traz essa governança distribuída e permite ter uma clareza, né, dos recursos, de como é que estão sendo usados, de como é que estão sendo aplicados, e quem que está usando, quem que está fazendo o quê, né? Então, assim, tem várias aplicações possíveis para esse modelo, né? Por isso que a gente resolveu até mudar o nome, para não ser mais só holocasa, mas também ser a organização holomidal, né? O holomidal é tudo que não é piramidal, que o modelo que a gente vive na sociedade hoje, ele é piramidal patriarcal em todo lugar que a gente olha, né? Partindo desde a família até os governos, a escola. Então, sempre tem uma pirâmide, tem um topo da pirâmide que manda, que define, e tem uma base da pirâmide que está sempre ali submetida no poder sobre, né? Fica submetida e acaba sendo prejudicada em nome do topo da pirâmide, né? Então, o modelo holomidal, ele não tem um topo, não é uma pirâmide, ele tem um centro vazio, né? E aí, a partir desse centro vazio, que é o propósito, as pessoas vão entrando em espiral, num círculo, assim, né? Então, ele trabalha muito com esse conceito circular. E aí, então, eu vou trazer um pouquinho aqui do O2, a base, né, que foi como a gente começou na Casa Nietzsche, né, e como a gente começa nas organizações que estão querendo trabalhar nesse modelo holomidal. Então, eu tenho aqui uma breve apresentação, mas eu não consigo compartilhar porque o host desabilitou o compartilhamento. Será que alguém consegue abrir para mim? Nós estamos rodando sem anfitrião, infelizmente. Aí nós não vamos conseguir compartilhar. Então Ai, que pena. A gente então, fez uma apresentação. Nós não temos anfitrião na reunião. Aí nós não temos uma senha para compartilhar a tela. Infelizmente. Não tem problema. A gente segue assim sem slides mesmo. Mas é basicamente isso. O que acontece é o seguinte. De quem é? Um momento. O Alberto, de quem que é essa... É a mesma. É da Valéria, só que ela passou e não passou o host pro Alberto. Aí a gente ficou sem o negócio. Tá. Mas, Júlio, depois você compartilha pra gente. Vamos lá. Desculpa ter cortado aí. Depois você compartilha, a gente manda. A gente manda um PDF dos slides. Beleza, obrigado. Tá bom? O Jorge não pode compartilhar no grupo Rena Cidade? Eu mando para o Jorge compartilha no grupo depois para vocês o PDF, tá? São poucos slides,
São 10 slides, assim, só para dar realmente uma passada geral, né? Porque depois tem o curso tem vai aprofundar bem mais. Mas basicamente o que se parte, né? O estudo parte dessa ideia de que o mundo hoje... Só um instante, eu queria aproveitar e pedir ao Alexandre para desligar o microfone. Está dando interferência, Alexandre. Obrigado. Prossegue, Ricardo. Não, então, eu estava contando aqui que como é que surge o O2, né? O O2, que significa Organização Orgânica, né? Ele foi criado por uma empresa brasileira chamada Target Teal. E ele é inspirado na sociocracia e na holacracia, né? Que são modelos de autogestão que já existem desde a década de 60, 1960, 70, né? A Holanda usa muito sociocracia nas organizações lá, né? Tem até governos que usam. Então, não é uma coisa tão recente assim, né? Mas a sociocracia é a mais antiga, a holacracia é um pouco mais recente, e o O2 é a mais recente de todas, né? Ela nasceu aí há menos de 4 anos, mas eu considero uma versão simplificada da holacracia, e que é muito mais fácil de usar também para organizações que não são só empresas, né, que são organizações públicas ou casas colaborativas, organizações que não são voltadas para o lucro, né? Então, eu acho um modelo muito mais assim, simples de usar e mais adaptado para esse tipo de organização. Então, a idade de começar a usar, né? É mais fácil. Porque a holacracia, primeiro que a holacracia, apesar de ela ter algumas partes que são abertas, para você poder usar de fato, você precisa pagar um curso que custa $10 mil. Aí é um negócio grande, caro, aí para você poder realmente trazer para a sua organização. O O2 é uma tecnologia aberta, é open source, você pode ir no site deles, baixar todos os manuais, você pode usar à vontade, não tem que pagar nada para ninguém. Então, assim, é bem mais interessante e ela traz as vantagens todas que você tem da holacracia com uma simplicidade muito maior, né? Porque qual que é a pegada, né? O que a gente está falando é que o mundo hoje que a gente está vivendo, ele é muito diferente do que, sei lá, 100 anos atrás, até 50 anos atrás, né? Cada 10 anos que passa, o mundo muda cada vez mais, né? Está acelerando, né? E o que acontece é que os modelos de gestão que a gente tinha em 1960, na época da Revolução Industrial, onde tinha muitas fábricas, né, não funcionam mais, não estão mais funcionando, porque o mundo está mudando muito rápido. E aqueles modelos de gestão que você tem um chefe no topo, presidente lá, que decide tudo, e aí os funcionários obedecem e os diretores só servem para repassar as informações. Ô, Jonathan! Né, que é o modelo piramidal, ele não está mais funcionando, porque é tanta informação e as mudanças estão vindo tão rápido que esses chefes, eles não tá bom, não. a capacidade de adaptação do mundo. Então, essas empresas elas estão durando cada vez menos, né? Até isso, se você olhar no SP 500, lá, o índice das empresas mais famosas do mundo, elas costumavam ficar muito mais tempo no índice, né? Ficavam lá 20, 30 anos. Hoje estão ficando cada vez menos tempo. Ou seja, as empresas estão durando menos, porque elas não estão aguentando essa quantidade de mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Esse modelo de gestão piramidal, ele tem um limite, ele para de funcionar quando as mudanças são muito rápidas. Então, você precisa de sistemas mais ágeis, né? E aí, o O2, a holacracia, são sistemas onde você consegue ouvir as contribuições de todos, né? Porque o que acontece? Às vezes você tem uma pessoa lá num chão de fábrica ou numa organização que é um estagiário que chegou agora e a pessoa está vendo um problema. Só que não tem como um diretor lá, CEO, etc., ouvir essas pessoas lá do chão de fábrica. Não tem canal para essas pessoas falarem, né? E aí acontece que, como essa informação não chega,
acaba dando problema, e a empresa pode quebrar por causa de uma percepção que não foi levada, não foi olhada, né? A gente chama isso de tensões, né? Essas tensões são aquilo que uma pessoa observa no mundo que pode mudar, que não está legal, que precisa olhar, né? Então, as organizações tradicionais, elas não têm banda, né? Banda mesmo de informação para essas tensões chegarem realmente no cabeça, ali no topo da pirâmide, né? Não chega, porque ele tem muita coisa para se preocupar e não consegue ouvir, não consegue realmente atuar. Então, a organização do O2, ela já trabalha de um jeito que torna possível você processar as tensões de forma circular, né? De forma auto-organizada, e aí você consegue se adaptar muito mais rápido ao mundo, né? E esse movimento, ele não é só o O2, não é só a holacracia, é um movimento grande, né? Até tem um livro chamado Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que é um livro clássico já, né? E esse livro fala da holacracia, fala de vários movimentos ao redor do mundo inteiro, de organizações que já estão trabalhando desse jeito, com autogestão, com propósito evolutivo, né? Então, até tenho aqui uma cópia do livro, posso mostrar depois para vocês. Então, assim, tem várias iniciativas ao redor do mundo que nem se conhecem, mas que estão conectadas, porque é uma mudança de consciência global, né? Não é uma empresa, duas. E hoje tem milhares de empresas ao redor do mundo que usam holacracia já, não é uma coisa para poucos, né? Tem empresas de 1.500 funcionários que usam, tem empresas de vários tipos de tamanhos, de vários tipos de mercado que já usam coisas assim. E não só empresas, organizações também, né? E aí a gente está trazendo essa inovação de trazer isso também para casas colaborativas e para organizações em rede, né? Então, assim, o O2, basicamente, ele é composto de 3 pilares, assim, de 3 ideias centrais, né? Que são os papéis, os círculos e reuniões estruturadas, né? Então, com base nesses 3 elementos é que o O2 funciona. E a holacracia também é muito parecida, tá? Na verdade, o O2 ele é muito inspirado na holacracia, mas, como eu falei, é uma versão um pouco mais simplificada, né? Então, o que quer dizer, o que é um papel, né? O papel, basicamente, ele vai resumir os acordos da organização. Então, é uma estrutura, é uma forma de você estruturar os acordos, né? E de forma a dar clareza, porque muitas vezes as tensões, né, esses atritos, as tensões que acontecem, elas surgem porque não tem clareza. Não tem clareza sobre o que se espera que as pessoas estejam fazendo, né? Então, o papel, todo papel ele tem um propósito, que é, quem está naquele papel vai saber o que se espera, né, que quem está naquele papel esteja fazendo. Por exemplo, colocando um exemplo prático, né? Então, digamos que você tenha um papel de editor do blog, né? Então, esse papel tem um propósito que pode ser os melhores conteúdos sobre cidades inteligentes postadas no nosso blog. Tá? Então, quem está nesse papel vai olhar para esse propósito e falar, tá, então é para ter os melhores conteúdos. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que fazer pesquisa, quer dizer que eu vou ter que estudar, quer dizer que eu vou ter que ler, vou ter que ir atrás. Então, assim, o propósito, ele direciona para onde que você vai estar olhando, né? Mas, além do propósito, você tem também as responsabilidades, que são responsabilidades explícitas que se espera que realmente quem está fazendo aquele papel vá fazer. Então, por exemplo, no caso do editor do blog, pode ter um papel, uma responsabilidade que é colocar os conteúdos, publicar conteúdos no blog, ou então alinhar com as pessoas do marketing, eventualmente, para colocar as ofertas de produtos no blog. Então, as responsabilidades, elas trazem clareza do que se espera que se faça. Não quer dizer que você é obrigado a fazer, mas, assim, se você está nesse papel, espera-se que em algum momento você faça aquilo, entendeu? Porque se tem alguma coisa que você é obrigado a fazer, não tem mais autogestão. A autogestão é, eu mesmo percebo a necessidade de fazer, eu estou naquele papel, então eu vou lá e faço, entendeu? Não tem um chefe, não tem alguém que manda, e quem que vai cobrar? Qualquer um pode cobrar, qualquer um da organização pode perguntar, escuta,
você estava responsável por postar no blog, você postou? E aí eu posso dizer sim ou não. E se eu não postei, tudo bem. Isso tem responsabilidades. E a terceira coisa que os papéis têm são o que a gente chama de artefatos. Aquele papel vai poder fazer. Né? Então, é uma forma de restringir também. É um recurso que você tem no O2 para restringir também essa. É um acordo, né? Na verdade, tudo é acordo, né? E aí, com esses artefatos, você pode restringir também alguns processos. Agora, a gente também lembra para não abusar desses artefatos, porque senão fica uma governança toda muito rígida, né? Porque você não pode fazer nada, tudo você tem que pedir um para o outro, fica tudo com um monte de aprovações, e aí nada flui. Então, o artefato é para ser usado com moderação, né? Então, o papel tem essas três estruturas. Tem o propósito, tem as responsabilidades explícitas e os artefatos. Então, isso é o primeiro conceito do O2. Eu acho que eu posso fazer um acréscimo? Pode. É importante, assim, que uma coisa que eu aprendi quando a gente começou a colocar em prática lá na Casa Nietzsche, que papel é diferente de cargo. E quando a gente começa a usar o O2, a gente ainda vem com aquelas, né, visões ainda de uma estrutura organizacional tradicional. Então, é bem interessante a diferença, sabe? Inclusive, para pessoas multipotenciais como eu, que façam um pouquinho de cada coisa, né? Então, a pessoa dentro da organização, ela pode estar energizando, é a palavra que a gente usa, ela pode energizar vários papéis, porque aquilo não é um cargo, o papel é da empresa, não é da pessoa. Então, e várias pessoas energizam o mesmo papel também, né? É muito legal isso, assim. Sim, perfeito, exato, porque você pode... É muito normal você estar em 3, 4, 10 papéis até, sei lá, entendeu? Eu, na Casa Nietzsche, teve uma época que eu estava com, acho que 5 ou 6 papéis, né? Tecnomago é um dos papéis, né? O Tecnomago tem lá um propósito, tem lá suas responsabilidades, e tem projetos também, que os Tecnomagos, inclusive tinha um momento que tinha 3, chegou até acho que ter 3 Tecnomagos, né? Era eu e o Francisco, não sei se tinha mais alguém, mas isso que é interessante. O papel, ele é da organização, não é o papel do Júlio, não tem o papel do Júlio. O papel chama Tecnomago, ele é da organização, da Casa Nietzsche. Então, se eu quiser mudar esse papel, eu não posso mudar sozinho, né? Porque se eu mudar, eu vou estar impactando a casa... Oi, Rê. A Valéria chegou! A Valéria é a host, né? Será que ela pode compartilhar? Não sou mais. Já passei o host para o Alberto. Desculpa, gente. Eu estava no evento de blockchain. Tranquilo. Numa live, aí eu não pude entrar. Só pude entrar agora. Manda ver. Legal. Eu queria compartilhar uns slides aqui, não estava conseguindo também. Ok, parabéns. Obrigado, Valéria. Gratidão. Júlio, agora você... Super obrigado, Valéria. Júlio e Renato, eu vou aproveitar, vou poder me ausentar, mas deixa a imagem aí
da Casa da Vovó, onde já é a sede do Renascidade, que vocês se divertiram. Obrigado. Sigam em frente. Que legal. Agora acho que eu já posso compartilhar aqui, vamos ver. Eu posso compartilhar o slide. Então, estava aqui. Então, eu só vou passar rapidamente o que a gente já falou, né? Aqui para a gente continuar. Então, aqui é um pouco sobre as organizações, aquilo que a gente falou, né? Do mundo, e não estava mais cabendo esse modelo de gestão piramidal aqui, que você tem o CEO, o chefe, né? E um monte de diretores, todo mundo embaixo, né? Então, entra a organização orgânica e da Target, que é essa empresa que criou. E aí eu estava falando isso que eu falei já, né, que ele permite organizações muito mais adaptativas, focadas no propósito, com autogestão, que é um modelo sem chefe, né, onde você não tem alguém que vai dizer o que está todo mundo fazendo o tempo todo. Cada um tem a capacidade de, com base nessa clareza, transparência clara que tem, o que se tem para fazer, as pessoas sabem escolher, então, o que elas devem fazer. Não é cada um faz o que quiser, né, tem uma clareza dos papéis, você sabe em que papéis você está e o que se espera que você faça. Então, você vai lá e faz, né? Então, é bem bacana. E aí, esses pilares, que é o que eu estava falando um pouco de cada um, dos papéis, dos círculos e das reuniões. Então, eu falei um pouquinho aqui dos papéis, contei aqui do produtor de conteúdo, o que um papel ele tem são esses 3 elementos, que é propósito, responsabilidades e artefatos, né? Aí tem alguns exemplos. Então, o propósito é aquilo que você, o que vai guiar você quando você acorda de manhã, né? Então, eu estou naquele papel, eu sou o produtor de conteúdo, o que você espera que eu faça? Os melhores conteúdos sobre o futuro do trabalho no nosso blog. Então, eu vou pensar nisso o tempo todo. Como é que eu posso ter os melhores conteúdos? Então, o propósito, ele inspira. A responsabilidade já é alguma coisa mais concreta, né? Uma coisa que se espera que eu faça. Então, eu tenho que produzir conteúdos para o blog. Se eu estou nesse papel, eu combinei de fazer isso, eu vou fazer isso, né? E eu vou colocar ofertas de serviços também. E o artefato é aquilo que eu falei, que limita, né? Então, só quem é produtor é que pode publicar no blog. Então, tá aí um artefato que vai restringir. É quase como se fosse a chave do carro, né? Então, se tivesse um papel de motorista, ele poderia ter a chave do carro. Então, se alguém quiser usar a chave do carro, vai ter que pedir para o papel do motorista, olha, onde é que está a chave? Posso usar? Então, tem que alinhar com ele, né? Estou vendo aqui umas perguntas. Se tiver alguma pergunta, Rê, você pode... Eu só mandei uma mensagem para você agora para ficar de olho no tempo, porque a gente só tem mais 8 minutos. Tá bom. Beleza. Não se preocupe com o tempo. Vocês fiquem à vontade. Aí eliminamos a parte de debate no final. Início do tempo. Okay? Não, mas está tranquilo também. A gente já está... Só tem mais poucas coisas aqui para falar, mas já cobrimos quase tudo aqui. Então, eu estava falando aqui dos papéis, dos círculos, né? Então, o que são os círculos, né? Os círculos são formas de você agrupar esses papéis. Então, cada bolinha dessa daí é um papel. Então, você pode ter um círculo de marketing, você pode ter um círculo de desenvolvimento, mas o círculo, ele, na verdade, não é um departamento, né? Porque uma pessoa pode estar em mais de um círculo, né? Eu posso estar num papel de marketing e, ao mesmo tempo, num papel de financeiro, ou num papel de desenvolvimento, ou em vários tipos, porque os papéis, eles são, não são pessoas, né? Então, pense que o círculo não é um departamento. E os círculos, eles se comunicam via um processo chamado elo duplo, que é esse elo externo e esse elo interno. O elo externo é, em geral, uma pessoa, é um papel, o papel do elo externo é o papel da pessoa que representa o círculo, né, no círculo externo. Então, em geral, por exemplo, o elo externo do círculo de marketing é a pessoa que conhece mais de marketing, né, em geral, é uma pessoa que começou o círculo, então ela representa o círculo dentro do círculo, então ela representa o propósito do círculo, né? E o elo interno é um representante de dentro para fora. Então, é uma pessoa eleita dentro do círculo que vai representar o círculo nas reuniões externas também. Então, como são duas pessoas diferentes, o elo interno e o elo externo, esses papéis têm que ser representados por pessoas diferentes,
com isso a gente evita o gargalo de informações, né? E evita conflito de interesses também. Porque se fosse uma pessoa só que faz essa ida e vinda da informação, se essa pessoa estiver focada só no ciclo de marketing, ela pode querer obstruir informações, pode querer não passar algumas informações que o círculo base está trazendo. Então, e a mesma coisa, se ela quiser privilegiar só o círculo externo, ela pode nunca levar as informações para o círculo interno. Então, tendo duas pessoas, a gente dificulta muito mais a corrupção mesmo das informações, né? E então, além dos elos, a gente tem dois papéis essenciais, que são o de facilitador e de secretário. Todo círculo tem reuniões de círculo, né? E essas reuniões são sempre conduzidas por um facilitador. As reuniões não são tipo blá, 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 vamos conversar, blá, 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 não. A reunião ela tem um formato, ela é bem estruturada, tem um começo, meio e fim, tem um check-in, tem um check-out, tem uma série de conduções que o facilitador vai poder fazer na reunião. Em geral, o facilitador deve ser uma pessoa que conhece um pouco mais do O2. É como se fosse um Scrum Master, né? Uma pessoa que conhece bem o processo e que vai ser capaz de conduzir, né? E o secretário é quem vai anotando ali as saídas das reuniões, as mudanças nos acordos, né? Porque uma reunião do O2, de círculo, é uma reunião onde pode ter mudanças de acordos, pode ter novos papéis sendo criados, pode ter novos círculos sendo criados, né? E aí, esses círculos, eles são estruturas muito dinâmicas. Os acordos, eles vão variando, não é uma coisa que é estática, né? Aqui até tem um exemplo de uma empresa chamada Blinkist, que ela usava a holacracia, então aí mostra a evolução ao longo de, acho que 4 anos, como é que foi evoluindo os círculos e os papéis dentro dessa empresa, né? Aí você pode ver que tinha um círculo, o papel de conteúdo virou um círculo de conteúdo, aí tinha um papel de tecnologia que virou um círculo. Então, conforme a empresa foi crescendo e mais pessoas foram adentrando, foi tendo muitas mudanças na estrutura interna. Isso ao longo de pouco tempo, né? De 2 ou 3 anos aí, a empresa vai evoluindo, os círculos vão se formando, né? E aí depois as mudanças são muito dinâmicas mesmo, que dá para acontecer, né? Dá para ter uma noção aí. Mas só para ilustrar mesmo, né? Você tem círculo, você tem subcírculo, você tem um círculo que pode entrar dentro do outro círculo, né? Então é um modelo que é realmente evolutivo e se adapta às mudanças do mundo. Não é só uma questão de ficar realmente viajando e falar, não, vamos criar um departamento. Não. Em geral, essas mudanças foram acontecendo porque o mundo deles, os clientes deles, né, as interações deles com o mundo exterior foram mudando. Tá? E aí, o último elemento do O2 são as reuniões. Então, as reuniões, como eu falei, elas são estruturadas e o objetivo dessas reuniões é resolver essas tensões criativas. E a tensão não é uma coisa negativa, né? A gente ouve a palavra tensão e já fala, já vem coisa aí, já vem briga, né? A tensão é uma coisa positiva no O2. Quando você tem uma tensão é porque você está vendo alguma coisa que pode melhorar. Então, a tensão, ela justamente é isso daqui, é uma possibilidade de mudança, né? Todas as tensões criativas, elas trazem uma proposta de mudança. Você não vai chegar só para reclamar, digamos assim. Você traz a sua atenção e traz uma proposta, né? E aí, com base nessas propostas, é que os acordos vão evoluindo. Então, a reunião, ela tem todos esses modos, aí, esses elementos na reunião. Tem um momento para revisar, né? Que seria equivalente a uma reunião de Scrum, aquela reunião diária, onde você vai revisar o quadro de tarefas e ações, né? Essa parte de sincronizar é onde você vai realmente resolver as tensões. Aí você tem a parte de adaptar a estrutura, que é onde você vai alterar os acordos, mesmo criar novos papéis, novos círculos, né? Selecionar pessoas para esses papéis de suporte, que são o elo externo, o elo interno, o facilitador e o secretário. E a parte mais crucial do O2, que diferencia ele, inclusive, da holacracia, que é esse lugar de cuidar das relações, que é onde traz elementos da CNV. Né? Então, assim, um pouco isso, acho que tem muito mais para falar sobre isso, mas a gente queria só trazer realmente uma passada bem por alto sobre o O2, para vocês entenderem um pouquinho mais do que dá para fazer
e como é que ele funciona, porque o aprofundamento a gente vai ter nesse curso do sábado do dia 4 de julho, que é um curso de dia inteiro, né? A gente vai das 9 da manhã às 19, óbvio, com intervalos, né? Mas é um curso onde a gente vai praticar o O2, a gente vai praticar uma reunião de círculo, vai entrar em muito mais detalhes sobre esses assuntos que a gente trouxe, né? E experimentar na prática como é que é uma gestão desse tipo e como que ela pode trazer realmente muito mais agilidade, muito mais autogestão para organizações de todos os tipos, né? Então, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. 8h30. Eu quero acrescentar também duas coisas que a gente, na prática, né, que eu fui descobrindo e que me encantou muito com o O2, né? Uma é essa flexibilidade de que, tipo, a cada reunião tudo pode mudar. Isso é incrível. Isso é muito legal. Porque uma pessoa nova que chega no grupo, ela é pura diversidade isso, né? Aceitar a diferença, a diversidade. Então, a gente aceitar essa vida que chega, né? E a mudança que vem com ela é muito bonito, assim. É muito incrível ter uma governança que represente vida, a natureza, né? Que é isso que o O2 representa. E a outra coisa que assim me encanta muito no O2 é a questão do estado de presença ali, né? É o aqui e agora que importa. Tanto que tem umas regrinhas no O2 que eu adoro, que é tipo, a gente não antecipa atenção, a gente não cria papel antes do tempo. Então, só o que está vivo é que a gente trabalha no O2. A gente não fica pensando, mas daqui a pouco a gente vai precisar de um contador. Então, vamos já criar esse papel? Não, no O2 não pode. Ele só vai ser criado quando surgir a necessidade dele. Então, a gente não fica... A mente não vai para o futuro, a mente é no aqui e agora. Tipo, qual é a necessidade do hoje? E eu falei duas, mas são três coisas que eu lembrei da terceira agora, que também eu sou apaixonada, é a agilidade. Porque hoje, assim, o recurso que a gente tem de mais precioso é o tempo, né? Então, e hoje a gente vive correndo de um lado para o outro, e, gente, ter reuniões que te tomam, assim, a manhã toda, ou a tarde toda, ou o dia todo, isso é bizarro, né? Então, assim, o O2 trouxe uma agilidade que, quando a gente acaba a reunião, a gente fica assim, cara, não acredito que a gente processou tanta coisa em tão pouco tempo e tá todo mundo bem, feliz, sabe? Animado para trabalhar, já sabendo o que vai fazer, cada um na autorresponsabilidade. Então, é muito legal, gente. É muito bacana. A gente... o que eu senti usando o O2 na Casa Nietzsche foi que, em um ano, a gente realizou e cresceu, tipo, o que a gente não cresceu em 5 anos, por exemplo. Assim. Corrêa, tem uma mão levantada, mas eu queria só trazer uma coisa complementando isso que você falou, que o Ricardo perguntou aqui se funciona com instituições que têm um estatuto, né, a parte jurídica, como é que funciona, né? Então, é uma pergunta bem válida, bem importante. Na verdade, assim, o O2 é uma governança separada, é a governança dos acordos de trabalho ali, entendeu? Então, você pode ter um estatuto, o estatuto vem antes, ele é uma coisa mais meta, né? Que é um acordo mais estático. É muito mais difícil você mudar um estatuto, né? Você tem que fazer todo o processo burocrático, jurídico, né? Então, por isso que o O2 é legal, porque ele dá muito mais fluidez, né? Você não fica estático com um estatuto que você tem muita dificuldade de mudar. Então, pode ser que, eventualmente, alguns dos acordos do O2 acabem indo para o estatuto também, né? A gente vai consolidar, é uma coisa que ficou ali mais estática, que precisa realmente trazer, pode ir para o estatuto. Mas no O2 os acordos mudam
podem mudar a cada semana, em cada reunião de círculo, né? Quando você cria um papel, é um acordo novo. Quando você cria uma restrição no círculo, é um acordo novo. E isso daí tem uma flexibilidade muito grande de mudar e dá muita transparência e clareza, né, para isso. Tem também aqui uma pergunta. O Sérgio está com a mão levantada e tem umas perguntas, né? Estevam. Foi esse que você respondeu, não, né? O duelo externo. Eu tinha mandado direto para mim. Tá. Sou eu mesmo. Tá, então vamos dar voz ao Sérgio e depois a gente volta para essa pergunta do chat. Estavam falando da questão do papel, aí eu lembrei do documentário do Carlos Pronzato, Acabou a Paz, Isso Aqui Vai Virar um Chile, sobre as ocupações das escolas em São Paulo. É uma cena fantástica que a imprensa chega para falar com o porta-voz dos estudantes de uma escola lá. E a menina, o repórter, cadê aquele garoto porta-voz? Aí a menina fala, sou eu. Não, era um garoto, não, hoje sou eu. Ele está descascando batata hoje. Quem é o porta-voz sou eu. A cara da repórter, né? Que é exatamente essa coisa, né? Os papéis mudam. E a ocupação de São Paulo foi uma coisa bem horizontalizada, né? E aí, quando você falou, eu lembrei na hora. E isso acontece na vida da gente quando você tenta mudar mesmo. Era só essa observação que eu queria fazer. Sim, eu acabei um curso, tá, Renata? Vou me inscrever no DO2 também. Acabou. Legal. É isso mesmo, na verdade, os papéis eles podem mudar. No O2, o legal é que você fica no papel enquanto você quiser. Se você fala assim, eu não me encaixo mais nesse papel, você pode a qualquer momento sair do papel. Você não vai perder o emprego, você não vai ser demitido, não vai, entendeu? Então você vai estar nos papéis em que você considera que você agrega. E aí, como é que você entra em outros papéis, né? Então, em geral, se você vai ter a lista dos papéis, você vai ver quais que você se considera mais apto, né? Mas o papel do elo externo, ele também pode convidar pessoas para papéis, né? E ele pode também desconvidar, porque o elo externo ele representa o propósito do círculo, né? Então, dentro daquele círculo, o elo externo pode chamar uma pessoa e falar, olha, você quer energizar um papel aqui no meu círculo, né? No círculo que eu, não é meu, mas é o círculo que eu sou elo, né? Posso, quero. Então, aí aquela pessoa começa a energizar um papel ali. E ela pode, a qualquer momento, deixar de energizar. E aí, o elo externo pode convidar outras pessoas. Então, isso é uma coisa fluida, né? Também não é uma coisa assim, que todo dia muda o papel, não é bem isso. O papel é uma coisa que vai durar ali, pode durar um mês ou algum tempo, você pode ficar naquele papel e depois sair, mas não tem uma necessidade de você estar no papel e nem de estar em nenhum papel específico para estar fazendo parte da organização. Lógico que se você ficar muito tempo sem energizar nenhum papel, o pessoal vai falar, o que você está fazendo aqui, né? Então, mas é importante ver esse lugar também. Ô, Júlio, eu sugeria responder essas perguntas do Estevam, que ele colocou aí, ele pontuou duas questões, e depois a Rê, como você colocou lá no início, falasse como é que foi a evolução da moeda e como é que foi esse sentido, que aí acho que a gente pode fechar e ver as perguntas para aproveitar aí esse último tempinho que a gente tem aí. Beleza. Então, a pergunta 1 do Estevão, né, se é um modelo comercial de alguma empresa ou você precisa ter autorização. Então, é um modelo open source, é um modelo aberto, foi criado por uma empresa chamada Target.io, ele é liberado na licença Creative Commons, então qualquer um pode usar e fazer o que quiser com ele, né? Lógico que se você fizer alguma mudança nele, você tem que fazer uma atribuição à Target.io, falar, olha, a Target.io foi quem criou e eu fiz essas mudanças aqui, né? Mas você não tem que pagar nada para usar, tá? Então é muito legal isso. E a segunda pergunta, do elo externo e interno tem ordem, isso lembra a lei sistêmica. Não é exatamente a lei sistêmica, o elo externo não tem nada a ver com o chefe, ele não manda em ninguém, nem desmanda. Pode ser que, em geral, seja alguém que veio primeiro, né? No caso da Casanitia, a Renata é o elo externo hoje, né? Porque ela realmente ela representa o propósito, ela
começou a coisa, mas assim, o elo externo não tem nenhum poder de dizer o que os outros têm que fazer. Isso quem diz, quem cria os papéis são todos, qualquer um pode trazer uma atenção que vai criar um novo papel, e pode mudar uma atribuição, né? Então, o elo externo ele não tem nenhum poder adicional, né? O que ele pode realmente é convidar novas pessoas e convidar as pessoas para energizar os papéis e dar feedbacks também para uma pessoa eventualmente sair de algum papel. Mas, então, tem um pouco, lembra um pouco, sim, a lei sistêmica, mas é um pouco diferente, não tem esse lugar, assim, de predominância, né? Então, acho que eram essas perguntas do Estevão. É presencial online, a gente ainda está nesse momento da pandemia, então não estamos tendo a possibilidade de se reunir. E aí as diferenças entre o elo externo e o elo interno, né? Basicamente, o elo externo, ele é quem está olhando para fora. Por isso que é externo. É quem está trazendo de fora para dentro. É quem está com a cara para fora do círculo, assim, né? Principalmente, né? Está olhando para fora. E o elo interno é quem está olhando para dentro. É quem está cuidando ali, olhando para a estrutura do círculo e olhando mais para aquilo que precisa ser cuidado dentro do círculo, né? Então, o elo externo, ele traz... Então, se é um elo externo de marketing, ele vai trazer as informações da organização do círculo de marketing. E o elo interno vai trazer as tensões, as dores do círculo de marketing para a organização. Então, é uma seta que sai e uma seta que entra. Por isso que o elo externo sai e o elo interno entra. É um pouco isso. Tem o link de inscrição e acho que tinha mais alguma pergunta? Acho que não. Sobre a questão da moeda, como é que o O2 ajudou a gente a primeiro ver, né, dar clareza a essa necessidade da moeda. Porque, né, a gente não falou assim, que legal, vamos criar moeda, opa, vamos, que legal, deve ser bacana ter uma moeda. Não foi assim. Foi de uma dor, de uma necessidade, de conflitos que estavam acontecendo dentro da casa. E que o O2 deu clareza. Porque a cada reunião a gente percebia que tinham trocas, fluxos dentro da casa que não estavam sendo claros. E a gente precisava dar clareza para isso, né? Vou dar um exemplo. A gente tinha quartos que a gente alugava na casa para hospedagem temporária. Mas, se viesse um voluntário, quisesse trabalhar diariamente, trabalhar 4 horas por dia, fazendo várias tarefas da casa, ele tinha o direito de uma diária nesse quarto. Então, chegava às vezes pessoas na casa com vários tipos de problemas e que queriam muito, e até porque a casa, tinha uma atmosfera muito bacana, tinha um curso de yoga, tinha vários eventos, a gente vivia em comunidade, era muito bacana. E aí as pessoas queriam morar lá, mas eu não posso pagar, então beleza, então vamos trocar por trabalho? Vamos. Só que aí, a cada reunião, a gente vinha com as tensões, né? Que o Júlio explicou, que não necessariamente são coisas ruins, podem ser também coisas assim, que precisam mudar, que está incomodando, ou alguma ideia que a pessoa teve. Então, a gente viu que essas relações de troca, elas estavam gerando muitos problemas. Então, como já era um dos pilares da Holocasa, né, que é a moeda, o Júlio falou, olha, eu acho que está na hora, vamos experimentar dar clareza para essas trocas e vamos ver o que acontece. E foi incrível o ganho que a gente teve. Por exemplo, nesse caso, né, a gente estipulou um valor de diária e um valor para cada tarefa da casa. Então, esse voluntário, cada tarefa que ele fazia, o guardião morador, né, que eram as pessoas que
oficialmente moravam na casa, né, precisavam validar essa tarefa para que ele ganhasse aqueles pontos, aquelas moedas. A gente já tinha colocado nos ciclos, né? Então, ele ganhava NIT, e aí, no final do mês, ele ia juntando aquelas moedas para pagar a mensalidade do quarto. E a gente parou de ter problema. A gente parou de ter problema com isso. Então, quando a pessoa via que hoje eu estou cansado, eu quero ficar o dia inteiro dormindo, porque ontem eu saí, eu bebi, ou qualquer coisa assim, não tinha problema, porque ele sabia que no final do mês ele tinha que ter aquele número de moedas. Então, e a gente ficou tranquilo também, porque não precisava mais ficar vigiando o voluntário, sabe? Então, foi muito bacana isso. E o outro exemplo que a gente também sempre dá é o aluguel da cozinha, que a gente alugava para uma chefe vegana. E chegou um determinado momento, a gente tinha um acordo dela fazer a comida para o pessoal que morava na casa, né, em troca do aluguel. Mas aí começou que ela não ia, ela começou a faltar um monte de vezes, e a gente também já estava enjoado da comida dela. E aí, como fazer então, se a gente já fez um acordo que o aluguel era em troca da refeição, e tudo mudou? E agora? E daí a gente estipulou a moeda também. Então, tinha um valor para a comida que ela fazia para cada pessoa e tinha o valor do aluguel da cozinha. Então, se ela ficava uma semana sem ir, não tinha problema nenhum. Se ela não tinha aquela quantidade de moeda da casa para pagar, ela tinha que ter real, ou uma coisa ou outra. E aí ficou tudo resolvido. Então, os conflitos começaram a gente começou a ter menos conflitos, sabe? A gente começou a dar clareza para essas trocas, para esses fluxos, e gerar riqueza também, né? A gente começou a dar possibilidades também de outras coisas novas acontecerem na casa, como começou a acontecer, né? E a gente começou a transbordar da casa também, né? Levar sendo outros, né, Rê? Vai sempre evoluindo, né? Não deixa de ter, porque a gente, quando está vivo, tem conflito, né? Porque o conflito é parte do relacionamento humano, mas a gente vai transcendendo aquelas dores, né? Não é mais uma coisa tão dolorosa, porque a gente sabe que tem uma forma de lidar e de cuidar, né? Então é muito bonito ver isso também. Ô, Júlio, você consegue responder essas perguntas aí que eu coloquei para você? Sim, eu estou vendo aqui. Cadê? Então, tem uma pergunta aqui do Alberti, duas perguntas interessantes. O que levou os coletivos a adotar o O2 e não sociocracia? Não, a sociocracia, ela também é muito válida, tem muitos coletivos que adotam. O que a gente acha é que o O2 ele é mais simples de usar, que a sociocracia tem vários tipos de sociocracia, tem pelo menos 3 tipos, tem o Sociocracy for All, tem o S3 e o Sociocracy 3.0, né? Então tem várias variações, e então, fora que a sociocracia ela é um conjunto de padrões, que você pode misturar e usar como você quiser, você não é obrigado a usar nada, então tem gente que usa de forma muito leve, que acaba não ajudando de fato, né? Então, para você usar a sociocracia, você precisa realmente conhecer profundamente como é que usa, para poder usar as melhores práticas. E o O2 não, ele já vem um kitzinho mais arrumadinho, mais fácil de usar, e é muito rápido de sair usando, de começar, né? E foi a sincronicidade também, porque quando o Júlio chegou, ele já sabia de O2 e eu já tinha feito também a formação em O2, e a gente estava querendo muito usar. E aí foi essa sincronicidade também, e aí a gente começou. Sim. Legal. Aí tem uma outra pergunta, né? Como seria uma holocidade? Fiquei curioso. Eu acho que a gente precisa de um outro encontro para essa resposta. Estruturado seriam círculos de círculos, né? Então você teria um círculo do bairro, e aí cada casa seria o seu próprio círculo, você teria o círculo do bairro, você poderia ter o círculo das regiões, na cidade. E aí você teria elos, né? Então você teria a reunião dos elos das casas que se encontram no bairro, e aí são sempre 2 pessoas, né? Não é uma pessoa só, não é um representante só, não é um representante e um vice. Os 2 sempre vão na reunião. A ideia é que os 2 representam, né? Então
Lógico que a gente não prototipou isso aí, não faz ideia realmente de como que isso poderia funcionar, mas na prática uma cidade não deixa de ser uma super casa, né? Então é um jeito de você expandir. O modelo é holográfico, ele funciona numa casa, então funciona também num bairro, funciona numa cidade, não tem por que não funcionar. Ele seria de baixo para cima, né? De pequenos coletivos para a cidade toda, ou você teria já de cara, por exemplo, de cima para baixo também? Ou o que vocês acham que seria mais orgânico? De cima e baixo, né? Isso que é legal. Eu não tenho. É holográfico, então assim, o que está em cima é embaixo, e assim. Então, ou de dentro para fora também. Se você quiser começar da organização do bairro, vai lá, você cria o círculo do bairro. Aí, de repente, você começa a perceber que precisa criar um círculo para uma casa cultural. Você vai lá e cria. Agora precisa criar o círculo dessa quadra de futebol aqui que todo mundo usa. Vamos criar. Então, pode começar em qualquer nível, não tem necessidade de ser cima e baixo, né? É tudo dentro de tudo. São várias dimensões, maior propósito. Então, se é o propósito da cidade, o propósito é muito maior. Se o propósito da quadra, é um propósito menor. Então, tem uma hierarquia, mas é uma hierarquia de propósito, não de controle. Cada um é autônomo, independente, né? Então, a gente teve uma sensacional. Eu virei fã do que vocês falaram, já conhecia, já tínhamos falado de O2 muito por cima, eu assisti a apresentação do The Forest na semana passada. Então, assim, são coisas novas que estão chegando para o Renacidade. Uma sensacional, eu já virei fã. Então, eu penso que... e se a gente, por exemplo, a gente teve uma palestra aqui do Plano 2030 aqui de Santa Rita de Sapucaí, onde está sendo feito um projeto que seria um poder planejador, né? A ideia é que a cidade não tem... O executivo ele está muito preocupado com o operacional, não tem tempo de planejar, o legislativo cria leis e o judiciário julga, ninguém está planejando de fato. Então, surgiu a ideia de que a gente incluísse um poder planejador. E eu também sugeri, no mesmo dia, um poder transformador, que fosse uma transformação constante desse ecossistema das cidades. Então, seria possível a gente integrar, por exemplo, uma prefeitura, uma Câmara dos Vereadores e fazer círculos de tudo isso? Sim. É um desafio interessante de pensar, né? Mas só... Para quem está dentro de uma prefeitura, é dizer assim, os caras vão olhar e vão querer bater em você. Mas você tem que ser chato. Eu sou chato, eu encho o saco. Cadê as reuniões? Cadê? Junta tudo. Já tem várias prefeituras usando sociocracia. Lá na Europa, principalmente. Aliás, aquele exemplo do filme The Man, lá na Índia, é uma coisa fantástica. Nossa, né? Eu chorei ali. Nossa, foi muito lindo. Bom. Tem mais umas questões aqui, né? Deixa eu ver. Quais os desafios que essas moedas enfrentam, como os governos, o Banco Central enxergam uma nova moeda dessa, por acaso, chega a escalar para uma cidade inteira. Então, isso a gente aborda bastante no curso também, do design de moedas, a questão da legislação, né? Porque, assim, não tem nenhuma legislação que proíba de criar moedas complementares, desde que a moeda não queira substituir o real. E o nosso objetivo não é substituir o real, isso que é um ponto importante. A moeda complementar, ela cria uma economia complementar. Então, ela trabalha com uma abundância de pessoas que estão ali, que são capazes de trabalhar, pessoas que são capazes de fazer recursos que estão sobrando. Então, tem muita capacidade de excedente sobrando, que não está sendo aproveitada por causa da escassez do dinheiro real, do fiduciário, né? Então, a moeda, principalmente quando ela tem um aspecto social, assim, de ajudar a cumprir alguma coisa que está na Constituição, que a gente não consegue cumprir porque não tem braço, não tem recurso, né? Mas é direito das pessoas. Então a moeda ela adota esse aspecto social, vira uma moeda social, né? Então ela é muito bem vista hoje. Até o Banco Central ele tem uma nota técnica lá que ela diz que o Banco Palmas, por exemplo, que é uma das primeiras moedas complementares do Brasil, ele não é proibido. Não fala que é legal, mas não fala que não é proibido. Então, assim, ela avaliza, de certa forma, a operação das moedas complementares no Brasil.
desde que, óbvio, não queira substituir o real, não queira... porque a gente continua tendo que pagar imposto em real, mesmo se você vender uma coisa na moeda complementar, você tem que pagar o imposto em real. Se eu atender uma pessoa, se eu sou um dentista, atendo uma pessoa no meu consultório em moeda complementar, depois eu tenho que declarar o imposto com atendimento convertido para real. Então, tem uma legislação sobre isso. É muito preliminar, tem muito projeto de lei ainda, não tem legislação real ainda aprovada, porque são assuntos extremamente complexos que estão mudando muito rápido. Essa parte de blockchain, então, não dá nem para começar a falar, porque é uma coisa realmente muito, muito dinâmica, né? E o sistema legislativo, que é também, de certa forma, piramidal, que a gente sabe, né? Até para fazer a declaração de renda, né? Quem investe em criptoativos, fazer a declaração de renda é uma confusão. Eu já estou numa batalha há vários anos com isso. Eu falei para eles no curso, Alberto, o Maricá está estudando pagar o salário dos funcionários da prefeitura e os impostos municipais em Mumbuca. Essa coisa está sendo pensada aí para frente. É um caminho ousado, mas é muito interessante ver isso daí acontecer. Eu acho que vai ser um primeiro no mundo de você ter a possibilidade de pagar o imposto com moeda complementar. Se isso for realmente aprovado, vai ser um case mundial, uma coisa impressionante mesmo para levar para frente aí, né? Bom, gente. Então, vai dar tempo de responder tudo, porque já não, sim, acho que as respostas, as perguntas que estão aí, acho que a gente pode fazer, só para o Ivan não bater na gente depois, né, não destruir nossos monitores, mas termina aí essas perguntas, e aí depois a gente deixa um papo livre, mas aí quem quiser continua, e aí quem fizer a gente faz um agradecimento, né? Quem tiver mais perguntas, se vocês tiverem disponibilidade, a gente continua mais um tempinho aí para poder atender outras perguntas, se vocês estiverem ok. E cuidado com o que você perde, é só a gente ver a agenda e marcar lá na frente, né? Agora vocês estão com a agenda de curso aí, mas a gente está aqui à inteira disponibilidade também, tá? Então, fecha aí. Eu só vou pedir licença a vocês que eu começo um outro curso agora às 9h. Uma aula sobre a visão dos estrategistas chineses e americanos nessa disputa China e Índia. Caramba. Breno Altman que vai dar essa aula hoje. Então, começa agora às 9h. Eu vou me despedir, agradecer a vocês de novo. E vou fazer o dever de casa amanhã. Faremos. E traz para a gente conhecimento de lá também. Vamos ficar curiosos agora. O curso O Mundo em que Vivemos, da Fundação Perseu Abramo. O primeiro módulo dele é a Guerra Fria, China e Índia. Aí Celso Amorim deu aula, Friori, o Giorgio Romano, a Dilma. A Dilma dá um show de história chinesa e tecnologia. Tá show. Sério? Sério. Eu assisti com uma toda palestra aquela confusão dela com Pepe Escobar. Não. Eu assisti 3 horas de vídeo dela e Pepe Escobar discutindo China. E ela ia lá na dinastia lá atrás para explicar o que estava acontecendo na frente. E aí ela dá uma aula sobre como o governo dela tratou, né? E aí Putin, Merkel, todo mundo adora a mulher, cara. Ela só não sabe falar. Mas eu fiquei assustado. E que é isso? A mulher é muito inteligente. E na área de tecnologia, ela sabe o que fala. Ela não conhece aplicativo, não é programadora, mas ela conhece tudo. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Onde essa mulher estava escondida? É fantástico ouvir isso que você está falando. Isso é fantástico. Falou, Sérgio. Brigadão, cara. Se tiverem curiosidade, TV 247. Vai lá e bota lá Dilma e Pepe Escobar. Aí vocês vão ter uma ideia do que é. Beleza. Beijão para todos. Um abraço. Tchau. Eu captei mais 2 perguntas aqui, que são mais técnicas aqui. Uma sobre ferramentas, né? Que ferramentas que tem para fazer a gestão do O2. Tem ferramentas, a própria ferramenta da holacracia, que chama Glassfrog,
ela tem uma parte gratuita que dá para começar a usar e fazer a gestão dos círculos e papéis ali. Se você quiser fazer coisas mais avançadas, ela fica paga, né? Aí já acho que tipo $5 por pessoa, não é uma coisa tão assim, tão alta, né? Mas se for muita gente, acaba ficando alto. E tem outras alternativas, tem uma que chama Hola Spirit, de Hola Spirit, né? HOLA Spirit, que é muito boa também, é recomendada pela Targetio, essa Hola Spirit, e tem mais algumas, tem uma que a gente está experimentando, que chama, legal que a gente está usando. Chama Slash Me, que inclusive é chinesa, mas ela é gratuita até 10 pessoas, então é bacana para fazer experimentos assim, né? E ela é bem rica, assim, bem completa. Então tem algumas que dá para usar para facilitar esse processo, mas a gente usou nesses quase 2 anos aí em planilha, 1 ano e meio, né? Em planilha mesmo, não precisa realmente. Tem uma planilha da Target Excel, que atende perfeitamente, entendeu? Aí tem uma pergunta sobre... E Trello. E Trello, exato. Trello é fundamental. Trello e planilha. Dá de boa para funcionar. Bacana. Aí tem a ferramenta de comunicação, que é legal você ter, talvez... A gente usou o Slack no começo, mas acaba que ele é um pouco difícil de usar para pessoas que não têm aptidão ali, né? Então a gente acaba ou indo para o Telegram mesmo, ou ficar no WhatsApp mesmo. Tem uma pergunta do Antônio, se a cotação da nova moeda em real. Então, a moeda NIT, ela vale 1:10, né? Então, quer dizer, uma NIT vale R$10. A gente decidiu fazer essa cotação diferente, do 1:1, porque quando a gente criou a moeda, a NIT ela representava um serviço da casa, né? O serviço da casa era cobrado ali numa hora de R$10 do guardião, então por isso que ficou 1:10. E esse cálculo de 1:10 é muito fácil de fazer de cabeça, então as pessoas conseguem usar numa boa, é só mudar uma vírgula de lugar, de ser R$15 é 1,5, né? Então é muito fácil, né? Então esse número pode mudar, eventualmente pode ser que mude, a gente está estudando de mudar para 1:1, para facilitar a adoção também. Então a gente está com 120 usuários cadastrados e um monte de anúncios também na plataforma, né? Então... porque a gente agora está vendo, porque mudou, né, todo o cenário, não tem mais a casa, tudo era lastreado pelos serviços da casa, e agora não tem mais a casa. Então, e ela está muito mais popular também agora, tem pessoas querendo levar para outras cidades. Então, a gente quer tornar a ferramenta o mais inclusiva possível, sabe? Qualquer pessoa, que ela seja o mais fácil possível. Então, a relação de 1:1 é o ideal, a gente está vendo como vai agora estar fazendo isso, né? A gente está estudando dentro da plataforma para mudar. Aí tem uma pergunta... Oi? Ela é baseada em alguma tecnologia, blockchain, ou ela é uma moeda virtual que não existe como tecnologia? É uma moeda complementar usando essa plataforma chamada Cyclos, que ela não é blockchain, ela usa banco de dados tradicional, mas foi o que a gente usou também com o recurso que a gente tinha. Tem uma intenção de migrar ela para uma plataforma chamada Holochain, que eu falei que eu conheço um pouco. Sim. Mas a gente não tinha recursos, então a gente preferiu numa plataforma que... O legal do Cyclos é que ele já tem um aplicativo móvel para celular, tem um site que funciona bem, permite ter um marketplace, então tem uma série de funções que a gente precisava, e desenvolver isso do zero ia dar muito trabalho em blockchain, né? Então, por isso que foi feita essa escolha. Mas tem uma intenção agora, a gente está tendo um pouco mais de recursos, de começar essa plataforma, ou fazer parceria com alguma plataforma que já existe, né? Então, estamos nesse caminho. Tem uma pergunta interessantíssima do Alexandre, aliás, salve Alexandre. Alexandre é parceiro também nosso, né? Sempre junto aí na Holocasa e nos grupos, né? Ele perguntou se, porque no modelo que ele conhece da Holocasa, tem um token adicional, né? A gente falava de vários tokens. Então, tinha um token de valor, né? E a gente tem um token de reconhecimento também, que é o que a gente chama de selo.
né, que o selo, ele serve para reconhecer as contribuições das pessoas que não são financeiras. Então, por exemplo, digamos que eu sei muito sobre holochain, e aí as pessoas querem reconhecer isso em mim. Então, elas podem me dar um selo, dizendo assim, eu reconheço que o Júlio sabe muito holochain, e esse selo é meu, e eu não vou perder nunca ele. A gente pode ter uma explicação, pode ter condições para perder também, mas, em geral, individual, ele é não fungível, né, que a gente fala, não é uma coisa que você pode misturar junto com os outros selos ali e se perder. Ele é meu, ele é individual, em geral ele não é transferível também, né? Então é um tipo de token que a gente usa também. A gente usa uma tecnologia para isso chamada Open Badges da Mozilla para criar esses selos. Por exemplo, se você é um guardião da Casa Nietzsche, você tem um selo de guardião, que tem lá o que se espera também que você faça. Então, os selos acabam fazendo parte também da governança, né? A gente tinha até um papel que a gente chamava de celeiro, que é o papel de quem estava responsável por manter uma lista organizada dos selos que existem e como é que faz para você obter esses selos, né? E tem até um aplicativo para celular que você pode ver os selos também das pessoas e reconhecer esses selos aí pelo aplicativo, né? Hoje a gente, dentro da plataforma do Ciclos, a gente está fazendo de forma manual, né, o selo de semeador, porque se você entra lá, cadastra 3 produtos ou serviços, você ganha esse selo. Mas como não tem a plataforma, enfim, não tem tantos recursos, a gente está tendo que fazer isso manualmente. Não é integrada ainda, né? Se não tivesse essa integração funcionando, uma plataforma unificada, a gente já poderia ter isso tudo automatizado, mas por enquanto ainda tem algumas coisas manuais. Esses selos têm alguma coisa a ver com reconhecimento, assim, no sentido de voz, assim, política? Que alguém perguntou aí sobre cidade, né? Esse tipo de selo, ele poderia ser usado dessa forma? Você acha que é válido esse raciocínio? Que é o reconhecimento, a pessoa que trabalha em prol da rede, cada vez mais. Você acha que tem lógica isso? Isso, sim, poderia ser usado para reconhecer as contribuições de alguém. Então, eu poderia falar, olha, essa pessoa aqui, ela fundou alguma iniciativa importante, essa pessoa, ela trouxe discussões interessantes. Então, o selo... E, na verdade, quem reconhece os selos são os círculos, né? Então, uma casa pode querer reconhecer... Então, digamos que a gente pode criar um selo de vegano, por exemplo. Então, eu sou vegano, por exemplo, eu tenho um selo de vegano, aí você tem uma casa que é um restaurante, e aí essa casa pode dar um desconto para pessoas que têm o selo de vegano, entendeu? E que são reconhecidas por mais de 10 pessoas. Você pode ter isso, pode medir o nível do selo, né? E quantas pessoas reconhecem aquele selo. Então, isso aí é uma tecnologia que dá para fazer. Cada governança pode reconhecer da forma que ela quiser o selo. Então, eu posso falar assim, na minha casa, no meu círculo, eu quero reconhecer que pessoas que fizeram uma contribuição de horta comunitária têm um direito especial aqui, podem vir, podem dormir de graça, sei lá, pode criar qualquer tipo de governança em cima dos selos. Então, os selos, eles apoiam a governança, né, para poder reconhecer as pessoas. Você poderia ter um selo que o cara por exemplo, trabalha com saúde, é uma pessoa que trabalha na área de saúde, então está fazendo um trabalho importante agora no combate à Covid, então essa pessoa chega aqui, ela tem um desconto de 50% em qualquer serviço da casa, em qualquer produto, e coisas assim. Então o selo, ele ajuda a governança a dar clareza nos reconhecimentos que ela quer fazer, né? Um pouco isso. Tá sem o áudio agora, Alexandre. Não está saindo. Oi, alô? Oi. Só, por questão de ordem, acho que podemos passar para a última pergunta, então, e aí agradecemos e liberamos o microfone. Temos mais alguma pergunta? Alô. Alexandre, a gente está te ouvindo. Tinha uma pergunta do Estevam só, né? Aqui. Aí depois a gente pode... Então depois eu faço. Se não der, eu faço no privado. Tá bom. E aí eu vou... Acho que tem mais essa do Estevam, e daí a gente fica, quem quiser ficar mais um pouco... Tá bem. Eu não sei se é pertinente essa pergunta, não, porque não está usando blockchain, tá? Bom, se você quiser responder... Não, isso é bem relevante, sim. Quantas moedas são geradas, né?
serão geradas. Então, isso é muito importante. Toda moeda ela precisa ter uma transparência de como ela é gerada e como ela é destruída, né? E qual é o ciclo de vida do token, né? Mesmo não sendo blockchain, a gente dá transparência no nosso portal lá da moeda de qual é o limite máximo que a gente pode trabalhar na comunidade. E se a gente for aumentar esse limite, a gente vai querer. Essa é uma decisão do ciclo de governança da moeda, né? E isso também pode impactar a comunidade em termos de confiança, porque moeda é confiança. Se as pessoas não confiam, a moeda não vale nada, ninguém vai querer usar. Então, a gente inicialmente criou ali um limite de crédito para casa de R$100 mil, que seriam 10 mil NIT, né? Que é um valor que a gente considerou historicamente relacionado com o que a casa já fez no bairro, nos vários eventos, na horta comunitária, o evento do Festival Desapegue-se, a quantidade de pessoas que já passaram pela casa ao longo desses 12 anos, né? Então, a gente trabalhou com esse limite de R$100 mil, mesmo não tendo um lastro bancário para isso, um lastro em reais. Então, a moeda hoje ela não tem lastro, mesmo porque você não pode converter NIT para real. Isso não é parte do sistema. Então, tem que trabalhar só com NIT. É uma moeda complementar, ela não é uma moeda que se converte na fiduciária, né? Então, a gente dá essa transparência, todo mês a gente tenta trazer ali uma atualização dos saldos, né, do saldo máximo da casa, e como é que está esse limite de crédito. Então, isso é bem importante, no blockchain é bem importante dar essa clareza. Legal, ou seja, ela vale o que a comunidade valoriza, o que a comunidade produzir. Isso. Se a casa, se de repente a gente tem lá, começa a ter 1.000, 2.000 pessoas participando da moeda, e aí esses R$100 mil passam a ser insuficientes, aí a gente pode aumentar esse limite, e vai ser natural, e ninguém vai achar ruim, porque a gente está gerando mais limite para aumentar o fluxo, que está pedindo isso, né? Mas se a gente pega, de repente, dobra o limite, sem ter justificativa para isso, as pessoas podem pular fora e falar, opa, eles estão criando dinheiro aí para se beneficiar, entendeu? Então, toda essa transparência, ela faz parte de ter uma boa gestão da moeda, né? Muito interessante. Thiago. Gente, estou agradecer muito esse convite, né? Também eu e a Rê, né? Se tiver mais alguma pergunta, não sei. Eu acho que já estamos com 10 minutos passados da hora. Eu gostaria de agradecer a apresentação de vocês, foi sensacional, tá? O mínimo que se pode dizer. Sensacional. Sensacional. Inspiradora para nós. Certo. Voltado para a cidade, né? O Renacidade ganhou muito hoje, né? Ganhou muito com essa troca. A gente está escolhendo o caminho agora, né? Estamos escolhendo o caminho. Nós temos o Papo Sem Crise, temos reuniões que são feitas presencial, nascemos do Hacktown do ano passado, da questão de não ficar só no Hacktown, porque o Hacktown é uma ressaca danada, né? Depois que acaba, e a gente queria fazer mais, então surgiu o Renacidade para continuar o Hacktown, digamos assim, transformar a cidade e poder fazer com que os projetos de tecnologia eles integrem melhor as outras dimensões, né? E uma das coisas que eu estou trabalhando é nesse sentido. Tudo que eu discuto no Renacidade, eu tento trazer para os projetos de tecnologia que eu toco como pesquisador na universidade. Né? E isso me dá base para fazer coisas que de fato entregam, né? Não só fazer artigo, né? É importante também, mas alimentar todo o processo. Né? Mas assim, eu acho que foi sensacional, sensacional. Não tenho mais o que dizer, não sei. Jorge, você quer falar alguma coisa? Não, é só colaborar, exatamente isso aí, né? E acho que a gente vai unindo, né, esses círculos externos, né, e vai fortalecendo e vai crescendo, né? Semana que vem, né, para quem já está presente aí, a gente vai ter o caso lá de Maricá, que o secretário vai falar dessas coisas, então já estão todos convidados, né? Ele vai falar da história, vai falar das coisas e vai falar desses novos planos, né? Então eu acho que vai ser legal, né, para quem vê sentido nisso, né? E como o Alberto falou, a gente integrou essas redes dentro do NIT com Renacidade,
né? A gente já vinha aí através de mim e do Sérgio, mas acho que agora fez o merge, né? Fez a sinapse final, e a gente vai criando junto, e gratidão. Sabia que ia ser maravilhoso aí, e sempre o tempo curto, escasso, né? Mas sempre muito bem proveitoso, com muito conteúdo, com muita qualidade, que é o que faz diferença, né? Então, gratidão aí, Rê e Júlio. Acho que é só isso mesmo. E parabéns, viu? Parabéns pela transformação que vocês estão conduzindo, porque eu acho que transformar de fato é o que a gente precisa. Tem que discutir modelos, tem que aprimorar conceitos, pensar como que a gente vai fazer, mas vocês estão já fazendo o presente acontecer e já estão transformando. Gratidão pela oportunidade que eu faço, e eu acho que assim, o que o O2 me trouxe é realmente isso que você falou. Dá para fazer, dá para botar a mão na massa e ir construindo, mas fazendo, né? E em vez de ficar muito que é o nosso padrão, né? De ficar no mental só planejando e esperando o momento certo de colocar na prática, né? Mas muita coisa a gente descobre fazendo. Os arrais, eles vêm com a mão na massa. Então, é mente, coração e mãos alinhados ao mesmo tempo, né? E o O2, ele traz isso, sabe? Tipo, essa possibilidade da gente colocar os 3 Hs, né? Em movimento. E eu celebro muito, assim, a gente tá abrindo essa primeira turma aí de troca do O2, e todos, já convido aqui, todos. A gente vai seguir com a mesma receita de bolo. A gente abriu para contribuição consciente, porque a gente viu que funcionou muito. Então, a gente flexibilizou essa questão da moeda. A gente recebe também em moeda social, qualquer moeda, né, no valor proporcional. Cripto também, criptomoeda, se alguém quiser. Criptonite, qualquer moeda a gente recebe, né? E bacana. Vai ser um prazer ter vocês com a gente lá no dia 4, tá? Botei aí o link para quem quiser. Fantástico. O Renacidade, ele tem um documento vivo, né, que ele está constantemente sendo alterado, né? A gente tem uma carta de intenções, começou com uma carta de intenções, né, de fazer a cocriação criativa humana com tecnologia do futuro das cidades, né? Então, assim, é uma série de convergências que a gente está... Aqui nesse Papo Sem Crise, a gente já teve o Voicers, né, com a Lígia, tivemos o The Forest, tivemos o Plano 2030, tivemos o Sérgio. Tem mais pessoas... Da Teaser, Fluxonomia. Fluxonomia 4D. Então, o que a gente quer agora chegamos à conclusão que nós temos que sair do Papo Sem Crise, não podemos ficar só no Papo Sem Crise, nós temos que dar o próximo passo, que é fazer o coletivo começar a rodar, né? Criar os círculos e começar a rodar de fato, e começar a transformar também, não só ficar discutindo. A discussão é sensacional, já é um prazer enorme. Agora, colocar as coisas para andar é o próximo passo nosso. Então, a contribuição de vocês nesse processo agora, nessa próxima etapa, sensacional. Gente, eu acho que vamos abrir, então, agradecer de novo, agradecemos novamente. Vamos deixar livre a palavra agora, quem puder ficar, fica, quem precisar sair, muito obrigado pela presença. Nós ficamos aí mais um pouco, quem aguentar mais uns 10, 15 minutos. Eu queria registrar também a presença da Helena, que ela está quietinha aí, mas é uma alta conhecedora aí da economia, também muito experiente nisso aí. Tem conversado lá no papo lá com a gente sábado, que o Alexandre tem feito do Live em Fluxo, né? Então, Helena, fala aí com o pessoal que você está quietinha aí, mas isso é um dragão, gente. Vai abrir uma asa assim, ó, que vocês vão ver só. Não, seja bem-vinda, obrigado, querida. Parabéns para o Júlio, né, colega fluxonomista. A gente já teve a oportunidade de conversar em outras ocasiões, ele já tinha falado um pouco dessa questão da holocasa, da holochain, ele deu uma aula brilhante para a gente, né, a respeito de blockchain, né? Assim, é muita informação, é uma iniciativa fantástica, eu já tinha comentado, inclusive,
Mas, assim, eu tenho muitas questões, né? Principalmente você, por exemplo, falou a respeito de regularização aí da moeda social, que existe legislação. Eu participei, né? Acompanhei lá o encontro de bancos comunitários e eu vi que tem essa questão, inclusive, da paridade, né? Como é que você faz, então, conversibilidade, né, da moeda social para o real, para a moeda fiduciária, né? Então, assim, de verdade, eu não sei se você tem algum material a respeito, você, Renato, pesquisaram, né, a respeito de como isso funciona, porque isso funciona dentro da tua casa, que agora já é uma casa sem paredes, né, como a Renata tinha mencionado. Mas como é que é o funcionamento disso, e principalmente como é que, né, se pretende expandir, como você falou, né, dentro dessa perspectiva, então, de que não há uma regulamentação, que não há, então, uma normatização do funcionamento, né, inclusive lastro, né, o que você utiliza como lastro para emitir, então, essa moeda. Então, tem 1 milhão de questões, né, não sei se você tem alguma coisa escrita aí a esse respeito, se você puder disponibilizar. Eu estou, inclusive, pesquisando mesmo, né, já escrevi um artigo sobre esse encontro e eu gostaria de escrever um pouco mais. Eu acho que é um assunto super importante, a gente precisa divulgar, né, se tiver alguma coisa, então, eu puder disponibilizar, te agradeço. Ah, legal, Helena. A gente tem alguns artigos científicos que trabalham essa questão das moedas complementares no Brasil, da história, né, da legislação, de como é que está isso hoje, né? E a gente tem basicamente 2 tipos de moeda, né? A gente tem a moeda que a gente chama de moeda complementar, que tem lastro fiduciário, né? Que é tipo os bancos complementares de desenvolvimento, no caso do Banco Palmas, que são conversíveis para real, que você pode sacar a moeda, né? O Maricá também está a Mumbuca está nesse mesmo tipo de moeda. Você tem até um tipo de cartão de crédito, né, que você pode usar nos estabelecimentos. Então, é bem interessante, só que essa moeda ela tem lastro 1 para 1. Ela é regulamentada como meio de pagamento no Brasil. É como se fosse um Nubank, um Nuconta, né? É como se fosse o PicPay, é como se fosse um AME, esses sistemas todos de pontos, de créditos, né? Que, na verdade, são moedas eletrônicas, eles estão todos na mesma legislação. Então, esse tipo de moeda eletrônica que é conversível para real, ela funciona somente com lastro 1 para 1, e ela é monitorada constantemente pelo Banco Central. Você tem que dar relatórios disso, né? Então, porque ninguém pode operar como um banco, a não ser que tenha uma carta do presidente da República, né? É muito difícil você poder gerar crédito como um banco, né? Então, você tem que ter mais de 1 milhão de usuários, tem que ter uma série de restrições para você poder se candidatar a isso, né? Mas para se tornar uma instituição de pagamento, para criar um meio de pagamento, já é muito mais fácil. Então, o próprio sistema do Banco Palmas, que é o e-dinheiro, ele tem uma plataforma que permite qualquer comunidade criar a sua própria moeda digital ali dentro, né? E a gente pretende trabalhar, no futuro da moeda NIT, com 2 moedas, uma com lastro fiduciário e a outra como crédito mútuo, que é esse modelo que a gente está trabalhando hoje. Porque o NIT, a moeda é um crédito mútuo hoje, né? Ou seja, as pessoas ficam negativas e outras ficam positivas, não existe nenhuma moeda circulando. Ela não é uma moeda, ela é crédito, é um sistema de crédito. São saldos, né? Então, é um sistema de regulamentar a troca, né, de dar transparência para as trocas, né, e ter inclusive a gente usa a moeda fiduciária como unidade de medida ainda. A gente não usa, a NIT nunca tem a pretensão de se tornar uma unidade de medida, né, então precisa de um dinheiro fiduciário, que a gente chama de moeda Yang, né, que é para servir de lastro mesmo, para servir de referência, né. Então, por isso que é uma moeda complementar, né. E no curso a gente tem esses artigos, tem algumas leis, projetos de leis e leis que a gente cita, eu posso te passar também depois. É interessante. Obrigada, eu não quero me estender também, mas eu tenho bastante sede, né, desse tipo de informação, que o que eu tenho buscado aqui é estar desatualizado, né,
2008, 2010, aqueles encontros do Banco Central sobre microfinanças, que fala também, acaba esbarrando aí na questão da moeda social, mas são coisas muito antigas, então tem interesse sim, Júlio, bastante até. É porque tem vários tipos de moeda social, às vezes a gente foca, não sei, a maior parte das pessoas acha que a moeda social é o Banco Palmas, por exemplo, só aquele modelo, mas não, tem diversos modelos que existem, e o crédito mútuo, ele não precisa ser, não tem lei para, né, validar, qualquer pessoa pode fazer, tanto que a gente até diz que o curso, né, é um curso de empoderamento, porque assim como os bancos criam moeda, a gente também pode criar. Então, uma moeda nova no curso, né? Todo curso a gente cria uma moeda nova. A gente cria moeda para o curso, a gente cria comunidade, banco. Então, assim, é uma parada assim que é uma mudança de mindset mesmo, né? Porque a gente tem medo, tem pessoas que acham que isso é contra a lei, e não é. A gente pode fazer isso, e a gente deve fazer isso. É como se a gente estivesse plantando uma agrofloresta na economia. Quanto mais moeda, mais rico vai ser o nosso sistema econômico. Então, deixa de ter uma monocultura de moeda, né? Que se só tem uma moeda, é uma monocultura, é muito mais frágil, né? Toda floresta que só tem uma monocultura, qualquer crise que vem, ela se destrói inteira. Então, a policultura de moedas também é saudável para a economia. Alexandre, ia fazer uma pergunta para a gente encerrar aí? Eu ia falar. Tá baixo. Seu som ficou baixo. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Sim. Eu ia perguntar se aquela ideia de fazer um círculo sobre governança de token, não só os tokens que já existem, mas os novos que virão, se isso é uma ideia válida, se ele pode botar em prática, porque eu acho que ia ajudar bastante. Pelo menos é uma demanda que eu vejo que está sendo um pouco geral, essa coisa da governança do token, e não só isso, os algoritmos de validação também. Fantástico. Então, a gente está nessa seara agora, Alexandre, de criar mesmo uma espécie de protocolo, né, que vai permitir a gente comunicar as várias moedas que tem hoje. O Brasil tem mais de 300 moedas complementares. Aliás, dizem que o Brasil é o país do mundo que mais tem moedas complementares, né? É muito interessante. Então, assim, a gente pensou em criar um protocolo que permita dar transparência de uma moeda para outra, para que uma moeda possa escolher se ela quer ou não se comunicar com uma terceira moeda, entendeu? Então, a gente quer criar e também criar isso de forma aberta, um protocolo aberto, como os protocolos da internet, né, tipo o IP, o TCP, um protocolo de comunicação de moedas. E aí a gente vai implementar uma versão open source, algum sistema, talvez até em blockchain, talvez usando alguma tecnologia que já exista, mas para poder fazer essas trocas entre as moedas. Isso que é o que a gente está buscando agora. Para isso vai precisar dessa governança entre tokens aí, né? De ter essa clareza de como é que é a governança de um, de outro, como é que se cria aquela moeda, como é que é o lastro, se tem lastro, se não tem, quem que tem direito de criar. Então, tudo isso tem que estar muito claro antes de você poder confiar na moeda, né? Que a transparência, ela gera confiança. Ou eu vou criar ou eu vou participar, porque eu já estou batendo na porta. Tá muito baixo, Alexandre, de novo. Provavelmente você está segurando o telefone no microfone. Ah, sei. Agora melhorou? Sem querer, você deve ter segurado, botado a mão e tampado o microfone. Não, é só porque essa já é uma demanda já que já chegou, bateu na porta, e principalmente dos tokens que não são lastreados em real, esses tokens que precisam de uma comunidade para que eles sejam... o algoritmo de validação é a comunidade. Então, essas provas de validação, que são participativas da comunidade, faz parte também da governança do token novo a ser criado. Né? O token vai resolver um problema de um centro ou de um território, mas ele precisa dos stakeholders num sistema de confiança para ele ter essa validação.
Então, isso daí que eu chamo da validação do token e da governança, entendeu? Isso já está batendo na porta, já chegou. Isso é importantíssimo, né, para esse futuro. Eu coloquei aí no chat, última coisa, o link do nosso grupo do Telegram, que é um grupo de moedas complementares, que a gente está coordenando essa atividade aí de criar um grupo e pensar nesse protocolo, e pensar e apresentar as moedas, conhecer as moedas. Então, esse grupo está começando, tem hoje umas 40, 50 pessoas, mas tem várias moedas já participando, vários criadores de moedas, e a gente está nessa busca de criar esse protocolo, de criar uma forma de comunicar essas várias moedas. Né? Beleza. Sensacional. A gente tem um projeto aqui no Inatel de pesquisa. Nós estamos desenvolvendo usando IOTA. A gente estamos fazendo uma monetização de uma horta. E ela não era para ser comunitária, mas agora o meu aluno, de tanto ouvir falar de coletivos, ele resolveu mudar o projeto de tese de mestrado para uma horta comunitária, onde vai ter uma carteira da horta, e aí você tem pessoas que vão pagar uma espécie de hortaflix mensal e fazer a coisa girar, é a pessoa que cuida da horta. Nós estamos fazendo protótipo com Raspberry. Se é feito nessa tecnologia IOTA, pode ser a IORTA, né? Pois é, boa ideia. Vou até anotar depois. IORTA. Eu conheço a IOTA, é bem bacana mesmo. É um sistema perfeitamente distribuído, né? Mesh, né? Então você não tem nó central, você tem um consenso que vai se alastrando pela rede, é bem interessante. O Holochain é muito parecido em alguns aspectos com o IOTA também. Mas ele ainda consegue ser um pouco mais distribuído ainda do que a IOTA em alguns aspectos. Bacana. Muito bom. Pessoal, acho que já deu o horário. Vamos agradecer então, porque todo mundo já está chegando no limite aí. Agradeço então o Júlio e a Renata pela brilhante apresentação, a presença de todo mundo, os comentários foram riquíssimos. E por hoje é isso então. Um abraço para todo mundo. Seguimos aí pelas redes, né? WhatsApp, Telegram. Semana que vem, né? Temos aí o papo, não percam, né? Pra gente estar junto. E pode deixar que a gente vai fazer o dever de casa. Amanhã também vou fazer meu dever de casa. Já vou fazer a inscrição já do O2 e vamos embora, vamos com tudo. Só mais um convite, já que Claro. você falou da obra, Antônio. Eu coloquei no link aí do Eventbrite. Esse convite é para amanhã, vai ter um evento, uma live com o pessoal do Gaia, e é gratuito, é só sobre agricultura urbana, e a gente vai falar do case da horta comunitária do Grajaú, que acabou de fazer 5 anos. Que legal. Vai ser amanhã, às 19 horas, vai ser bem bacana. Fazer um esforço para participar. É o pessoal da Teoria U, não sei se vocês Legal. conhecem. Sim. Mas alguém pode... Jorge, você pode copiar isso? Sim. Não. O Alberto está gravando. Não, o Alberto está gravando e ele grava o chat. Aí a gente pega. Aí bota lá. A gente vai editar aqui. Vamos editar tudo que nós conseguimos gravar. E aí eu subo no WhatsApp do Renacidade o chat, o áudio e o vídeo vai para o YouTube, tá? Então fica as 3 de informação. Eu não consegui copiar isso aqui. Não, beleza. A gente bota. Eu posso mandar para o Jorge os links também, lá pro WhatsApp. Tá. Beleza. Aí, Júlio, depois manda o material também que a gente publica lá junto, se não tiver problema. Aí bota os contatos no final, bota lá os links. Isso, aí no final tu bota os links, bota tudo lá pro pessoal poder seguir lá, tá bom? Maravilha. Gratidão, pessoal. Boa noite. Gente, brigadão, valeu, bom demais, viu? Muito bom. Muito Valeu, bom. Júlio. Valeu, Renato. Valeu, gente. Valeu, Júlio. Valeu, Bert. Valeu, Estevam. Meu amigo Elcio. Tamo junto. Beijo no coração. Tchau, Valéria, beijão. Carlos. Beijo, gente.